Então, nesse instante, nós vamos agradecendo ao Mestre Jesus a oportunidade de estarmos aqui em seu nome, cumprimentando os mentores amigos, a equipe de André Luiz, de Emmanuel, que já estão aqui junto conosco há horas, preparando o nosso ambiente, a nossa casa, nos inspirando para que nesse estudo nós possamos apreender todas as lições e melhor aplicá-las no nosso dia. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade que nós temos de parar um pouco a nossa correria diária e lembrarmos do que é importante mesmo nessa encarnação, que é o nosso crescimento primeiramente espiritual. Nós vamos pedindo assim a Cristina que faça a prece inicial por nós. Querido Mestre Jesus, esteja conosco agora. Agradecemos a espiritualidade que preparou esse ambiente, que nos trouxe aqui para que possamos estudar essa obra. Pai amado, inspira-nos e ajude-nos a abrir nosso coração e nossa mente para os ensinamentos. E também ajude aos irmãozinhos nossos que estão precisando de auxílio, que também possam entender e possam ser beneficiados por essas lições aqui. Inspira a nossa querida Ana para que possa transmitir os ensinamentos desse estudo. E mais uma vez agradecendo essa maravilhosa oportunidade de estar aqui, agradecendo mais uma vez a toda a equipe que nos auxilia e que com um amor imenso sempre estão conosco. Assim seja. Graças a Deus. Você tem razão aí, com amor imenso, né? Já tem anos aí que a gente está estudando junto e pensar que agora a gente tem menos de um mês até acabar o livro. Realmente, uma coisa que começou de uma forma tão surpreendente, né? Do tipo, vamos estudar mediunidade, de repente virou uma coisa tão mais séria, né? Como um currículo de André Luiz. E a gente sabe que isso não é obra do acaso. Bom, capítulo 17, a gente vai revisar um pouco, né? Como é que está o estado do Fábio, ele que tinha não só o conhecimento espírita, mas a vivência, a aplicação, a reforma íntima, né? Não era só a vivência externa, a vivência no centro, na igreja ou na caridade normal, não. Ele viveu dentro do lar, com sua família, com seus filhos, a mesma coisa que ele acreditava e que ele fez do lado de fora. Em comparação com Dimas, né? Que foi um homem muito bom, foi muito trabalhador, em termos de seara de Jesus, ajudou muitas pessoas, mas não conseguiu trabalhar na sua própria reforma íntima, como a gente viu acontecendo com o Fábio, né? Bom, então a gente vê, o Fábio acabou de desencarnar, ele já está recobrando as forças, ele já consegue ter conversas positivas, proveitosas lá na casa transitória, de uma forma tão grande que ele alegra as pessoas do lado dele. Então, olha só, a gente viu que esse processo de transição, no plano espiritual, varia de pessoa para pessoa, mas da mesma forma que existem reencarnações mais simples, existem desencarnações mais simples e mais complicadas. No caso dele, esse desligamento foi muito mais fácil porque ele estava preparado. Não preparado de eu acredito que a morte não existe, que existe um outro lado, não. Preparado no aspecto de desapego, de paz, né? E aí André Luiz ressalta pra gente, ele não era perfeito. Olha só o chamamento. Porque muitas vezes a gente fica falando, né? Nosso modelo é Jesus, a gente tem que seguir os passos de Jesus. E eu já escutei várias vezes falando, gente, é muito difícil pensar nisso porque
como é que eu faço? Tô tão longe, né, de Jesus, eu não tenho como fazer isso, né? Eu não consigo ser perfeita como Jesus. E aí a gente de repente vê o Fábio numa situação muito mais inferior a Jesus, claro, superior à nossa, mas inferior a Jesus. E tendo toda essa transformação de plano feita de uma forma tão mais suave, né? E todo o sofrimento, e quantas vezes a gente pensa nisso, né? No sofrimento que a gente tem aqui na Terra, seja o sofrimento da família, seja no caso dele, né, o sofrimento da saúde, seja o sofrimento do ter dinheiro demais, do ter pouco dinheiro, enfim. Ele soube abraçar a cruz dele e aproveitar a oportunidade de redenção. Então, os anos que ele viveu aqui na Terra, que ele soube o bem sofrer, ele está aí colhendo no plano espiritual. Porque o ajuste que precisava ser feito com a lei divina, e a gente viu que ele em outras vidas, né, tinha abusado do seu poder em relação aos escravos, tinha destratado, desrespeitado a saúde dos escravos que ele tinha, né? Apesar de ele ter sido um homem bom. Nesse aspecto, então, ele endividado com a lei. Não importa. Imperfeito, fez o melhor que podia, trabalhou reforma íntima, cuidou da família dele, tá aí, né? Como alguém que foi bem sucedido na encarnação. Aí a gente vê Dimas, que também traz uma bagagem muito positiva, mas que continua ainda apegado com a família. Então isso demora mais a adaptação. Mas ao mesmo tempo a gente vê o poder do exemplo. E nós falamos muitas vezes que o pregar de Jesus não é o falar, não é eu bater na casa das pessoas e começar a ler o evangelho, blá, 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 blá. Não, isso não é pregar. O pregar que Jesus está falando é a vivência, não é eu tentar convencer os outros a virarem espíritas, sejam os outros, a minha esposa, meu marido, meu filho, meu cachorro, meu vizinho, não é isso. A nossa missão como espíritas é o quê? O nosso aperfeiçoamento moral, e assim, através da nossa transformação interior, a gente conseguir transformar o ambiente ao nosso redor, começando da nossa família, né? Então ele está aprendendo aí com o Fábio, na serenidade do Fábio, né? E está melhorando. Olha só que coisa bacana isso, né? A gente fica pensando que muitas vezes a gente tem pouco para dar, porque a gente não é tão bom quanto Jesus, e nós não temos noção da influência positiva ou negativa que a gente pode ter na vida de outras pessoas, através da forma como a gente age, através da forma como a gente fala, enfim, através da forma como a gente vive, né? Bom, ele tá fazendo as coisas tão direito que ele recebe um prêmio. Isso é bom para a gente lembrar todos nós que passamos aí por um desligamento sofrido, né? Porque toda vez que a gente gosta de um ente querido e esse ente querido parte, ou nós partimos, a saudade fica. E a gente sabe que essa saudade não passa ao passar dos anos, ela fica mais gerenciável, mas a gente continua sentindo saudade daquelas pessoas que a gente ama, ou que a gente amou aqui também na Terra, e continua amando, né? Nesse caso, a gente vê que como prêmio, como ele está muito bem, ele recebe, pouco tempo depois da sua desencarnação, a visita da sua esposa, né? E olha que coisa bacana. Não só ele recebe a Mercedes, mas ele consegue passar paz para ela. Ele consegue tranquilizá-la. E não que ele não está sofrendo, não que ele não esteja com saudade. Claro que estava. Porque a saudade que a esposa sente do marido que foi, não pode ser muito diferente da saudade que o marido que foi sente da família que ficou. Se existia
esse entrelaçamento de almas, como a gente está vendo aí, né? Mas a conversa, em vez de ficar falando de coisas sofridas, é uma conversa positiva. Uma conversa de lembrar, de falar de coisas boas, dar notícias boas dos filhos. E ela fala cada coisa importante, né? Ela comenta, então, não fica triste comigo, eu sinto sua falta, mas o que eu fiz foi que eu coloquei mentalmente Jesus no seu lugar. Olha só, a importância da gente saber substituir a dor por uma coisa positiva. Então, em vez dela olhar para aquela cadeira vazia e pensar, eu tô com saudade, ele foi embora, ele não tá mais aqui, ela entrega ele para Jesus e pede ajuda para Jesus e vê Jesus sentado ali, né? E outra coisa que é importante a gente perceber é esse amor que não tem nem espaço nem tempo. Então Fábio, conversando com ela, fala, então, eu tô indo para essa colônia que todo mundo fala que ela é linda. E eu vou fazer a nossa casinha, eu vou fazer o nosso ninho para te esperar. Eu vou trabalhar por nós, para quando você chegar, a gente já ter um canto pra gente. Olha só. E outra coisa que chama a atenção, e a gente sabe disso, que em nosso lar, para a gente poder ter a nossa casa, como a gente viu no primeiro livro de André Luiz, é necessário a gente ter bônus horas, que é o quê? São horas trabalhadas. Mas não adianta só eu trabalhar que nem eu trabalhar e fisicamente para o trabalho, mas mentalmente pensando em outra coisa. Não, bônus hora significa o empenho, o engajamento do trabalho caridoso. Então, através desse bônus hora, eu consigo benefícios, né? Assim como aqui. Benefícios de ter minha casa, benefícios de conseguir ajudar meus parentes, benefícios de poder influenciar na minha reencarnação, no formato que vai ser o meu corpo, quem vai ser a minha família, enfim. Nesse caso, a gente está vendo que ele está retornando para a colônia que ele já fazia parte e já está pensando aí no que ele vai fazer. Ele mal chegou do outro lado, já está pensando em trabalhar. Olha que coisa bacana, né? Outra coisa que chamou atenção é essa amnésia temporária que eles têm. Da mesma forma que quando uma criança encarna, ela demora 7 anos para que a reencarnação seja consumada, significando o quê? Que a ligação completa entre o espírito, perispírito e o corpo só se completa a partir dos 7 anos. A memória do espírito também não vem toda de uma vez. Tanto é que a gente vê que é só a partir dos 8 anos que começa a haver uma transformação na personalidade da criança. Daí a importância dos pais, do momento do nascimento até os 7 anos, para conseguir moldar a personalidade, plantar as sementinhas boas, para que aquele ser, aquele espírito eterno que está reencarnando, possa fazer escolhas melhores durante a sua encarnação, né? Mesma coisa acontece do outro lado. Então, para a gente ter ideia, né? Então, significa que ele nunca vai lembrar das reencarnações? Não. Ele vai lembrar. E normalmente, dependendo do merecimento, pode se lembrar até, sei lá, 3 encarnações. Então, quer dizer, Ana, que depois de 3 encarnações eu não vou lembrar mais? Não, precisa fazer algum tipo de volta, né, de terapia de regressão lá para conseguir. Então, eles têm tudo, a gente sabe, como a gente viu no livro Nosso Lar, que está tudo registrado, que a gente tem um livro aí com a nossa história, em que a gente consegue visitar esse livro depois. Mas o ponto da gente não conseguir se lembrar das últimas ou das encarnações mais longínquas, porque não sei se ela vai ajudar a gente. Porque hoje, o que a Ana é muito melhor do que a Ana foi na outra vida. Que na outra vida foi muito melhor do que ela foi na anterior. Que foi muito melhor do que ela foi na anterior. Então, para que eu quero saber todos os absurdos que eu fiz há 4 encarnações passadas?
né? Então, a não ser que exista um motivo real, um objetivo para eu saber, eu não preciso saber, né? Nesse caso, ele se lembra da reencarnação anterior, mas ele não tem memória ainda da vida espiritual que ele teve anteriormente, né? Outra coisa bacana que a gente vê, né, de novo, é a descrição do plano espiritual. E a gente vê André Luiz tomando cuidado de contar pra gente várias vezes de que se a gente dá suspiro com a beleza aqui na Terra, a beleza no plano espiritual, nesses locais onde existe o amor, a compreensão, a fraternidade, são muito mais bonitos. Então a gente fica imaginando aí até como é que serão os mundos mais evoluídos, né? Onde o amor realmente prevalece entre as pessoas. A luminosidade das flores, a luminosidade da lua, a beleza do céu, enfim. É tudo isso que a gente tem que lembrar, né? Que a amostra que a gente tem aqui da natureza é um pedacinho da realidade, né? Bom, interessante que ela volta carregando o presente, essa flor, ela volta, acorda ainda com essa lembrança boa da conversa. E quantas vezes isso não acontece com a gente? Então, lembrar de que a gente pode ter um sono útil. Quando a gente for dormir, lembrar de fazer a prece antes. Por quê? Dependendo da qualidade do meu sono, eu vou encontrar com espíritos semelhantes. Se eu ficar vendo bobagem, assistindo só filme de guerra, de tortura, ou de baixo escalão sexual, ou ouvindo notícias horrorosas, qual vai ser a qualidade do meu sono, né? Então, se a gente quiser conseguir encontrar os mentores, parentes, amigos, isso é possível. É claro que é necessário que exista a permissão do outro lado. Mas o nosso anjo da guarda está sempre perto da gente. Se a gente precisar de inspiração, de ajuda, é só a gente pedir, porque o nosso anjo da guarda é responsável por nós, às vezes não só nessa encarnação, mas em anteriores, né? Mas para isso eu preciso estar numa vibração mental para que essa conversa positiva possa acontecer, né? E aí, com certeza, dependendo, claro, da minha evolução, eu vou acordar com uma sensação maior, um entendimento maior ou menor daquilo que aconteceu, né? Bom, mensagem aqui dele: não desanime, que é uma mensagem para todas nós. A providência divina jamais se empobrece e nos enriquecerá de bênçãos. A gente lembrar que todo o bem que a gente faz vai voltar para a gente, que a gente precisa entender que tudo passa. Coisa boa passa, coisa ruim passa, e ele lembra. Já nossos filhos vão crescer, já essa vida vai acabar e a gente vai ficar junto. E quantas vezes a gente fica agarrado naquele sofrimento momentâneo, né? Com dificuldade de aceitar uma realidade que não é o que a gente gostaria, mas quantos de nós não temos que aceitar uma realidade que não é o que a gente quer, mas é o que a gente precisa? Então, a gente tratar isso com fé, com serenidade, com abnegação, com amor, lembrando que Deus está por nós, que a partir do momento que a gente vai fazendo a nossa parte, Deus ama a gente incondicionalmente, fazendo boas escolhas ou más escolhas, mas a gente pode ter certeza que quando a gente está fazendo bem, a equipe de benfeitores vai estar do nosso lado, nos ajudando, nos inspirando, nos protegendo, né? Bom, aí a gente vai para o nosso terceiro caso de desencarnação, que é a irmã Albina. E é outra coisa que mexe com a gente, porque a gente sabe que não existe fatalidade, que a gente vem reencarnar aqui na Terra com um plano básico de tudo que a gente tem que fazer. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio, e através do nosso livre-arbítrio a gente muda um pouco
esse roteiro da nossa vida, para melhor ou para pior. Além disso, a gente sabe que a prece tem um poder imenso, né? A gente já viu aí transfusão magnética, a gente já viu cura, a gente já viu ajuda, socorro vindo de pontos diferentes, que a gente nem tem conhecimento, muitas vezes a gente recebe ajuda de espíritos que nós desconhecemos, né? Mas nesse caso acontece uma mudança diferente. Por quê? Porque numa das preces, na prece do neto adotado, ele não está pedindo por uma forma, um fator egoísta. Não, por favor, não deixe a minha avó morrer porque eu vou sentir saudade dela. Não. Ele, como espírito eterno e com uma certa evolução, consegue entender o impacto que a morte da avó vai ter na família e também no trabalho que ele tem por vir. Então, esse planejamento superior, ele supervisiona tudo que acontece, né? Então, muitas vezes quando a gente acha que não tem jeito, para Deus sempre tem jeito, né? Aí vem Jerônimo e conta pra gente, a prece em qualquer ocasião melhora, corrige, eleva e santifica. Então não é para eu usar o artifício da prece quando eu não tiver mais esperança. Não tem mais nada que nem a gente conhece muitas vezes falando, né? Bom, quando não tem mais nada para fazer, agora a única coisa que a gente pode fazer é rezar. Não, o que ele está lembrando para a gente é o contrário. A gente deve usar a prece como primeira ferramenta e não como a última, né? E continuar lembrando. Por quê? Porque a prece vai fazer a gente melhorar, porque a prece vai fazer a gente errar menos, porque a prece vai santificar as coisas que a gente está falando, está fazendo, né? Mas aí, nesse caso, ele fala, essa prece, apesar de ser uma prece boa e a gente vê a qualidade, né? Ela somente muda esse planejamento espiritual, porque a Albina já tinha vivido o número de vidas que ela precisava aqui na Terra, né? Número de anos que ela precisava aqui na Terra. Mas essa prece vai alterar porque ela paira acima das circunstâncias comuns. Então, quer dizer, não é pelo ego, né? Essa prece que é feita é pelo bem do grupo, pelo interesse coletivo. Que é outra coisa que a gente precisa lembrar de pedir. A forma como a gente vai pedir, né? Não é o pedir o que a gente acha que é bom pra gente, mas a gente pedir, então, seja uma mudança, um trabalho, uma doença, pedir pela proteção daquele grupo que está ao meu redor, né? Para que aconteça o melhor, para que seja lá o que está acontecendo comigo, não desintegre, não desequilibre o lar, a família que eu tenho. E nesse caso, muito mais do que isso, o planejamento de trabalho na seara de Jesus, né? Outra coisa que é bom a gente lembrar é que a Albina não é espírita. Eles estão fazendo a prece, estão estudando o Evangelho de Jesus, mas ninguém está com o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Mas o merecimento, o trabalho, a reforma íntima, a transformação, a doação que ela fez, fortificou. Então, o poder do Evangelho não está na palavra, não está na Bíblia, não está nessa religião ou naquela religião. O poder do Evangelho está atrás das palavras, nos ensinamentos que essas palavras trazem, né? Que foi exatamente o que a gente viu aqui, né? E outra coisa que mexe com a gente vê que a ligação de amor, de trabalho dessa família, que claramente é uma família fora da média, acima da média, né? Já vem de séculos. Então, muitas vezes a gente olha para a família que a gente tem, boa ou ruim, e tem essa impressão que a gente está se encontrando pela primeira vez. E aqui está falando da família consanguínea e da família espiritual. Essa família é uma família espiritual que já vem se
desenvolvendo, progredindo em grupo. E que, nesse caso, dentro da constelação familiar, vem dessa forma, né? Que um menino que não é nem do mesmo sangue que a avó, ou que a mãe, a futura mãe postiça dele, tem um relacionamento, uma ligação profunda com eles, porque ele faz parte da família espiritual, né? Então, quando Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? É isso. Não é desprestigiando os laços da família, mas ressaltando a família espiritual, que é a família atemporal. É só a família, essa família, esse enlace que a gente tem que vai fortificar os laços de amor que a gente vai ter no futuro, né? Então, para a gente encerrar nessa noite, quando eu estava pensando esse capítulo, né, que tem tanta coisa, tanta informação, que fala aí da ligação entre almas, da continuidade do amor após a morte, da comunicação durante o sono, da importância de novo da reforma íntima, da gente se manter tranquilo, sereno no momento de problemas, a importância da gente não ter apego às pessoas, às coisas, aos problemas, ao nosso trabalho, né? O que me veio à cabeça, a primeira coisa, é como é que a gente se reage em relação à morte. A morte do corpo físico, né? Porque quando alguém que não significa muito pra gente morre, tem muito problema. A gente não se sente tanto afetado. Mas o que acontece quando é alguém que significa bastante para nós, né? A gente vai estar olhando isso como umas férias forçadas em que depois a gente vai se encontrar? Ou a gente entra em desesperação, como a gente viu na família do Dimas? Olha a diferença da reação da família, do Dimas e do Fábio. A outra coisa que me veio à cabeça é a forma como a gente faz a nossa prece, né? Lembrando que a nossa prece não deve estar centralizada no nosso ego, e sim no nosso self, e sim pensando no bem da coletividade, do grupo que eu tô. Então não é o que é melhor para mim, e sim o que é melhor para nós, e sim o que é melhor para mim como espírito eterno e não como Ana Moreno que mora em Portland, né? E a terceira coisa que a gente vê aqui é que por que a gente não recebe às vezes o que a gente quer? Às vezes a gente reza e as coisas não acontecem, né? Para a gente refletir um pouco, o que será que eu estou pedindo? Qual é a intenção daquilo que eu estou pedindo? Como será que eu vou reagir quando eu receber aquilo que eu estou pedindo? Né? Então, para a gente refletir, lembrar que a vida é mais do que esses 10, 15, 20 anos que a gente tem aqui na Terra. E para a gente saber aproveitar, né, essa ferramenta tão importante que é a prece, né? As palavras, o pensamento, o sentimento que a gente coloca na prece. Porque é a conversa que a gente está tendo com Deus, né? Com o Pai. Bom, era isso que eu tinha para falar. Alguém quer fazer algum comentário esses minutinhos antes da gente encerrar? Eu vou tirar todo mundo de mute. Pronto, tá todo mundo fora de mute. Oi, Ana. Oi, Cri. Não, essa parte realmente da esposa do Fábio foi uma parte que, assim, é uma grande lição, né? Como todo capítulo. Mas, é assim, eu acho que é aquela coisa, por falar o tempo, só o tempo cura, o tempo passa, mas eu acho que não é o tempo, acho que só o amor, né? É que cura tudo. Né? É. A gente
tentar ver o amor, desenvolver o amor verdadeiro, o amor que é o amor incondicional, que a gente ainda não tem, né? Igual ela um amor incondicional, né? E aceitar de uma maneira, de uma resignação tão assim. Uhum. Então é o que deu paz, né, para ela, né? Então a gente briga tanto, né? Briga com Deus, né? Forças Reclama. naturais e até entender que a aceitação e entender, né, os processos divinos de coisa é o que não é fácil, é claro, não é fácil, mas é o caminho, né? Uhum. É assim, a gente tá vendo que se a gente não aprender a aceitar aqui, a hora que a gente chegar do outro lado vai ser mais complicado, né? É. Gi, você quer comentar alguma coisa? Antes da gente encerrar? Eu acho só que é interessante a gente se colocar sempre em cada história que a gente ouve, que a gente vê, né? Será que eu estou agindo como Fábio? Será que eu estou agindo como Dimas? Como será que eu posso fazer diferente da minha vida? Como será que eu posso ter escolhas diferentes e melhores na vida, baseada naquilo que a gente já conhece? Não Eu acho é? muito importante. É isso que você falou é fundamental, porque a história aqui não é uma novela, né? O Fábio, o Dimas, André Luiz, somos todos nós. Né? Então é essa reflexão das escolhas e do nosso comportamento, né? E mostrando qual é o efeito do comportamento que a gente está escolhendo, né? Bom, então vamos encerrando mais esse encontro. Pedindo ao Mestre Jesus que envolva todos nós, encarnados e desencarnados desse grupo de aprendizes, trabalhadores, e muita luz, e muita paz, e muito amor. Que bênçãos espirituais, bênçãos celestes possam cair sobre as nossas cabeças, equilibrando os nossos centros de força, higienizando os nossos lares, fortificando, Senhor, o nosso desejo sincero de transformação, de melhora e progresso no caminho do bem. Vamos agradecendo mais uma vez a equipe de André Luiz, a equipe de Emmanuel, que cuidam de nós, que supervisionam esse trabalho, que nos auxiliam nesse estudo, nesse aprendizado. Como a Gisele falou, que nós saibamos, Senhor, aplicar e nos questionar em relação a quem eu sou nessa história. Como é que anda o meu comportamento, as minhas escolhas, com quem se parece mais. E aí, a partir daí, a gente usar metodologia que André Luiz está mostrando para a gente, o que a gente tem que mudar para que a gente se torne uma pessoa melhor e sofra menos. Né? E assim nós vamos agradecendo, pedindo que o Mestre Jesus esteja conosco, nos protegendo, nos amparando e que possamos estar juntos na próxima quarta-feira, se Deus quiser.